Oi, Paula. Você é a primeira, acabei de começar. Oi, Mi. Acho que eu vou esperar uns 3 minutos, que são 6 horas em ponto. Daqui 3 minutos eu começo a falar. Não é uma boa ideia? Oi, Flávia. Oi, Fátima. Legal, vou esperar um pouquinho, então, uns 2 minutinhos e aí eu começo, tá? Oi, Ivone. Ó, é minha primeira live, então tô um pouco me achando aqui. Daqui a pouquinho a gente começa, acho que eu vou esperar um pouquinho, porque eu tenho visto lives essa semana. Quer dizer, já tenho visto lives em geral e eu vejo que as pessoas ficam meio que entretendo as pessoas, que o pessoal atrasa sempre um pouquinho, mesmo dentro da nossa casa a gente acaba atrasando um pouco, então eu tô dando esses minutinhos para poder chegar mais gente e aí eu começo e falo para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som, a imagem, tudo certo? Acho que a câmera tá meio torta. Tem esse tripé, só que é um tripé muito vagabundo, ele fica caindo, então talvez a imagem caia de repente. Espero mais um pouquinho. A Michelle que manda, a hora que a Michelle mandar eu começo. Tô brincando, é só porque eu acho que pode... Deixa eu ver que horas são. 6:02, vamos esperar mais 2 minutinhos. Pode ser? A Ana chegou. Oi, Ana. Estamos esperando o pessoal chegando, daqui a pouquinho a gente começa. Oi, Fê. Tô esperando o pessoal chegar, aí a gente começa já já. Então eu só tô recepcionando as pessoas e me acostumando com esse mundo da live. Ah, eu tenho que olhar pra cá, ó, tava olhando pro lugar errado. Quando eu olho pra cá é melhor pra vocês, né? Que eu tô olhando pra câmera agora. Mas de vez em quando eu vou olhar pra baixo pra ver o que vocês estão escrevendo. Mi, lembra disso, de quando tiver alguma pergunta, você me manda por WhatsApp, porque eu não vou conseguir, tipo, olhar tudo ao mesmo tempo. Será que a gente começa? Oi, Daina. Eu tô esperando as pessoas irem chegando, então eu tô só dando boa tarde, me acostumando com o mundo da live, que é a primeira live, e daqui a pouquinho a gente começa. De vez em quando eu me distraio e olho pra cá, que não é pra olhar, tem que olhar pra cá, que daí assim eu tô olhando pra vocês, né? Difícil fazer live, daqui a pouco eu vou achar mais fácil. Legal ver pessoas queridas aqui. Paula, Daina, Michele, Nicolas, tá? A Fer, a Lúcia. Legal. Oi, Rita. Oi, Cláudia. Acho que a gente pode começar daqui a pouquinho, né? São 6:05. O que é? Tem uma coisa aqui que eu não sei o que é, peraí. Ah, não, mas... Tem um númerozinho 1. Bom, não vou mexer aqui que eu não sei o que é. Oi, Cláudia. Oi, Slot. A interrogação acho que é para mandar perguntas, mas vocês podem mandar perguntas que a Michelle vai me mandar por zap. Eu acho que a gente pode começar, né? São 6:05. Oi, Slot. Tava só esperando você chegar. Eu vou começar então. Eu tenho uma colinha aqui, que é a minha primeira live. E aí, para quem não me conhece, eu sou a Elisa, sou diretora de teatro.
e estou dirigindo o grupo de teatro da ONG Ser em Cena atualmente. Também sou professora de teatro no MAN. E nessa live de hoje eu vou falar sobre o trabalho com a Ser em Cena. Então eu vou falar durante uns 15 ou 20 minutos um pouco sobre o trabalho que eu preparei e depois eu vou abrir para perguntas. E aí a gente conversa mais uns 15 minutos e acabou. Então, como é difícil eu falar e ver as perguntas e ver a minha cola, se vocês puderem, guarda as perguntas para a hora que a gente abrir, mas se não, podem ir mandando antes que a Michelle, que está aqui com a gente, vai anotar e vai me mandar por WhatsApp, aí a gente faz do jeito que dá certo, tá? Então eu vou começar. Deixa eu ver que horas são. Ah, não tem relógio. Tá, 6:06. Então vamos lá. O nome dessa fala é Teatros e Modos de Existir, que tem a ver com a minha experiência de 16 anos, com o que eu chamo de coletivos heterogêneos, e que tem a ver também com o mestrado que eu estou fazendo agora sobre essa experiência de 16 anos, que é processo de criação artística com coletivos heterogêneos. O que são coletivos heterogêneos? São coletivos em que uma pessoa é diferente da outra. Só que não adianta só, para você ter um coletivo heterogêneo, colocar uma pessoa diferente do lado da outra. É importante você tentar preservar e legitimar as singularidades, as diferenças entre as pessoas. Então, se a gente pensar na afasia, que a Ser em Cena é uma ONG que atende pessoas, principalmente pessoas com afasia. A afasia é um distúrbio de comunicação, de linguagem. E aí, a Fernanda falou na live da semana passada, e eu vou repetir, que é uma frase que se diz que existem tantos tipos de afasia quanto de pessoas com afasia. Então, o que à primeira vista poderia parecer um denominador comum, na verdade não é, porque as diferenças entre as pessoas são muitas. Então, mesmo sendo uma ONG que atende pessoas com afasia, são muitos mundos e muitas personalidades diferentes. Então a gente, no nosso trabalho de teatro, que é o tema dessa live de hoje, a gente trabalha com essas particularidades, com essas singularidades das pessoas. A gente legitima as singularidades de cada uma, então cada pessoa tem um jeito de se mover, tem uma velocidade, tem uma particularidade, tem um tipo de voz, tem um tipo de corpo. E aí essas particularidades, essas singularidades vão ser legitimadas em linguagem, elas vão se transformar em linguagem. A gente vai juntos usar ou transformar o jeito de cada pessoa para a gente criar a peça. Então, tem uma coisa importante que a gente não começa no débito, tipo, da onde a pessoa tem que chegar. E aqui é importante eu fazer um parênteses, que sem deslegitimar, sem desmerecer o tratamento médico, clínico e de fono, que é super importante na vida das pessoas, no grupo de teatro, elas estão, não têm esse débito de onde elas têm que chegar. É o que é, a nossa situação, os corpos que a gente tem, as palavras, o repertório, o ritmo, o gesto que a gente tem, é o nosso horizonte de expectativa. Então isso é importante porque é um lugar de criação, é um lugar de onde as coisas surgem e não de como elas deveriam ser. É a gramática, é o jeito de cada pessoa que a gente leva em conta na criação. Isso eu acho que era uma coisa importante de falar, que não é déficit ou débito na hora do teatro, é a característica da pessoa que vai junto comigo, a gente vai juntas fazer emergir uma linguagem, uma estética própria. E ao mesmo tempo, não quer dizer que vale como tá, que do jeito que as pessoas são já estão prontas. Não, tem um deslocamento, eu vou falar daqui a pouco, vou mostrar exemplos. Então, tem um deslocamento, tem um aprimoramento, uma lapidação dramatúrgica, que a pessoa vai melhorar, mas a partir do ponto de vista do repertório do teatro, do corpo que ela tem, da linguagem que ela estabelece, como que a gente vai
como que a gente vai lapidar aquele material cênico e existencial para transformar aquilo em linguagem. Então é isso, a gente não começa no débito, mas tem esse deslocamento e essa lapidação que vão acontecer a partir do tema agenciador do espetáculo. A gente não trabalha com textos prontos, porque é uma característica que eu tenho há muitos anos e porque também é um elenco de 70 pessoas. Então, não existe um texto pronto com um personagem legal para 70 pessoas. E no nosso trabalho não existem assim protagonistas e outros menos importantes. Todo mundo, a nossa tentativa, a nossa busca é tentar achar o momento para todo mundo ter o seu momento de brilho, de protagonismo. Então, como que a gente faz para construir um espetáculo onde essas 70 pessoas possam, a partir das singularidades das 70 pessoas, então como que a gente faz um coletivo feito de singularidades? Essa que é a nossa prática. E aí, que tipo de atmosfera, que tipo de estímulos, que tipo de exercícios a gente dá para que possa surgir esse espetáculo, que possa surgir essa criação? E aí, quando a gente cria o espetáculo, essas pessoas, os atores, o elenco, os atores e as atrizes da peça, eles também se criam como artistas. Um artista, quando ele faz uma obra, a obra também, se eu produzo uma obra, a obra me produz como artista. Então, isso também é legal porque aumenta as possibilidades existenciais da pessoa, para não ficar só restrita ao espaço da doença ou a uma submissão à oralidade, à fala ordenada, à lógica. No teatro você pode explorar diferentes tipos de lógica, de velocidade, de criação. Se a gente pensar que a poesia, ela meio que embaralha as palavras para fazer uma lógica própria, o teatro também faz isso, ele embaralha os sentidos para criar uma poesia cênica. Então, as pessoas com as particularidades dela vão ser valiosas na criação dessa poesia cênica. E elas não precisam ser submetidas ao jeito certo, entre aspas, de falar, ao jeito, ou nem existe, né, um jeito de se movimentar. A gente pode inventar a nossa gramática cênica. E aí, por que classificar isso? De novo, eu vou fazer outro parênteses, eu estou falando do trabalho de teatro. O trabalho de clínica e de fono é super importante e tem que existir, é importante que ele exista, mas na hora que a gente está ensaiando, acho que esse papel deve estar fazendo barulho. Na hora que a gente está ensaiando com o nosso coletivo, estava fazendo barulho, na hora que a gente está ensaiando com o coletivo, elas não estão como pacientes ou afásicos, elas são atores e atrizes, é o nosso elenco. Então, a gente trabalha com as pessoas, com o nosso elenco, com as nossas singularidades, com as diferentes existências que estão ali. E isso é de uma riqueza incrível. E aí, por que classificá-las em primeiro plano como doentes ou sofredoras ou afásicas? Isso é mais uma característica da pessoa. Então, nossos atores cuidam do gato, gostam de geografia, dançam cúmbia, têm afasia, se perdem no GPS, restauram livros. É uma entre muitas características que a gente vai trabalhar. Fazer isso amplia um pouco a margem existencial da pessoa, porque daí ela pode se encontrar e produzir outras dimensões, outros papéis para ela. E essas dimensões, elas coexistem. Não se trata também de ignorar o sofrimento das pessoas, porque existe um sofrimento. A afasia é causada por um acidente, tem um grau de sofrimento também, maior ou menor. Não é ignorar isso, mas é dar uma outra dimensão, que é a dimensão da criação, onde essa pessoa pode experimentar uma outra posição, um outro lugar, que é o lugar de criador. E isso é muito libertador para todo mundo, seja quem tem afasia, quem tem gato, quem gosta de música, enfim. Tem uma frase que eu anotei para ler para vocês, que é de um filósofo que chama David Lapujade, que ele fala sobre os diferentes modos de existência
e como esses diferentes modos de existência podem ser legitimados e não tem nenhum tipo de existência tem mais importância do que outra. E aí quando ele fala disso de uma pessoa ganhar diferentes dimensões, ele fala assim, ó, sobre as pessoas. Não se trata mais de ser isto ou aquilo, mas sim de conquistar tantas novas maneiras de ser como se fossem tantas dimensões de si mesmo. Ou seja, acho que é isso, ganhar uma margem de manobra existencial para poder existir de outros jeitos. E aí tem também uma coisa que eu queria falar, que então é um coletivo heterogêneo que a gente fomenta essas diferenciações entre as pessoas sem achatar a um denominador comum. E isso é muito rico porque são pessoas que não têm um treinamento do teatro e, no meu ponto de vista e no ponto de vista de bastante gente, isso é uma riqueza porque cria uma linguagem própria. E, por outro lado, essa linguagem própria também tem uma afinação e também tem uma certa sensibilidade afim com o universo do teatro contemporâneo. Por exemplo, outros usos do tempo, uma ideia que não é só do teatro contemporâneo, mas uma ideia da arte, que é um deslocamento da ideia de belo, que é uma coisa super importante, que a ideia de beleza não é uma coisa dada, pronta. Ela tem a ver com formas de valoração. Então, se a gente for pensar que corpos que são aptos, que corpos que são aptos a ver ou não em cena, que são desejáveis, ou que são considerados bonitos, ou que são considerados artísticos, se a gente repensa isso e propõe outros corpos e outros tipos de beleza, a gente também está propondo outras formas de valoração estética, existencial, política, social. Então é um trabalho que mexe com várias instâncias ao mesmo tempo. Então esse deslocamento da ideia de beleza, que é uma ideia de harmonia, é uma ideia muito antiga essa, e que tem outras ideias que são mais interessantes, que é uma beleza não apaziguada, uma beleza feita de camadas discordantes, é uma beleza que não é tranquilizadora, mas que ela desestabiliza isso e impulsiona para a vida. Então é isso, rever noções de beleza, de harmonia, de técnica, de limite, de deficiência, de precariedade, rever essas noções podem nos ajudar a repensar alguns valores. E aí eu vou dar alguns exemplos de como que a gente trabalha, de como que a gente faz tudo isso que eu estou falando. Primeiro, eu vou falar que, como eu já falei, é um elenco de 75 pessoas atualmente, então a gente não trabalha com um texto pronto, a gente constrói junto com o elenco o espetáculo. Então é importante ter um tema agenciador e um tema bem amplo que caibam muitas situações para a gente conseguir ter cenas e ter esses momentos com todas essas pessoas. Então, eu entrei na ONG em 2016, o primeiro espetáculo a gente fez que era uma viagem de barco, chamava Do Outro Lado do Oceano. Então, eu e o Nicolas, que é o co-diretor, que dirige junto comigo e faz a dramaturgia do espetáculo, a gente faz uma grande nuvem também com a ajuda do elenco, de temas e de palavras que podem sugerir pistas para cenas. Então, barco, oceano, canoa, tempestade, sereia, convés, entrevista para viagem, alfândega, todos esses temas vão surgindo. E aí a gente vai fazendo várias improvisações com o elenco e eu e o Nicolas vamos triando essas improvisações, vamos orquestrando, vamos costurando uma dramaturgia e construindo o espetáculo a partir disso. Então, o segundo espetáculo que a gente criou se chama Silêncios, Moléculas e Dinossauros, que é uma brincadeira a partir de listas, que também cabe muita coisa. Então, listas de como começar um amor, como terminar um amor, tipos de silêncio, tipos de dancinha. Aí a gente fez listas de listas também, então tinha uma cena que cada um falava uma lista. Lista dos bens do Olimpo, lista das coisas que me fazem virar o olho, lista dos livros que eu dormi no meio, lista dos 10 animais mais perigosos do mundo. Então dá pra gente brincar com esses temas grandes, cabe muita coisa. Já tá 15 minutos. Eu vou falar rapidinho 3 exemplos de todos esses conceitos que eu tô falando, que são exemplos práticos, e depois a gente pode abrir para perguntas.
Um exemplo é o da Paula, que é uma atriz do elenco, que ela conta histórias e ela tem um jeito muito particular de falar. Ela fala o essencial da história. Ela fala algumas palavras e ela conta aquela história de um jeito que captura a nossa atenção, pelo jeito dela falar e pela forma com que ela faz isso. Eu falo dela no meu mestrado também, que tem uma coisa que é inexplicável do ator, que é o que se pode chamar de talento, ou carisma, ou da energia. O Grotowski, que era um diretor de teatro, falava de elan. Então, a questão da afasia, ela vira uma linguagem nesse momento do teatro. A Paula faz um tratamento, ela tem uma ampliação do vocabulário dela fantástica, assim, o tanto de palavras que ela falava, agora o tanto que ela fala, cresce muito. Mas quando a gente está criando as cenas juntas, a gente cria a partir do que é, não do que vai ser ou do que pode ser. E aí ela contou essa história, que era uma história de um barco. Então ela fala só as palavras principais: barco, perdidos. E ela tem um tempo, e esse tempo, à primeira vista, pode causar um estranhamento, mas depois você fica capturado por aquela outra temporalidade, que também é uma característica do teatro contemporâneo. Você propõe um outro tempo, e aí o espectador pode entrar nisso ou não. E também é um exercício bem bacana dessa margem de manobra existencial, de você poder lidar com outros tempos. Então ela conta essa história: barco, perdidos. Eu não estou fazendo tão bem quanto ela. Água, não. Comida, não. 5 horas. Perrengue. Nessa hora todo mundo ri. Resgate, noite. E aí tá todo mundo assim, muito capturado pela história, porque por causa de uma condição da afasia, ela fala só o essencial, não perde tempo com linguiça. Então, é um exemplo de como uma particularidade se transforma numa linguagem. E aí ela trouxe essa história e a história ficou guardada, não foi usada na peça que foi do outro lado do oceano. Um ano depois, quando a gente estava criando a peça do Silêncios, Moléculas, Dinossauros, ela trouxe outra história, que era uma história no banco de trás de um carro. Daí eu lembrei daquela história que estava guardada há um ano. Na verdade, eu não lembrei. Eu anoto tudo num caderno e eu tenho uma lista de tudo o que aparece que pode ser usado um dia numa cena. Chama inventório. E aí estava lá no inventório aquela história que eu queria usar algum dia, mas acabou não dando no oceano. É muita coisa que surge. Vocês podem imaginar, 70 pessoas. É bastante material. Aí ela contou essa outra história, e aí eu falei: nossa, Paula, e era uma história que tinha a ver com um carro, era num carro, ela tava num carro e ela tava passando batom indo pra igreja, o carro deu um saculejo e borrou. E aí eu falei: vamos fazer 3 historinhas, porque do barco, aí tem essa do carro. Daí eu falei: Paula, pensa uma outra história que tem a ver com um meio de transporte. Daí ela lembrou uma de cavalo. E aí, durante a peça, ela entra 3 vezes, as cenas todas têm um nome. Então, essa chama Desastre número 1, e aí ela conta essa história. Desastre número 2, desastre número 3. E aí, o que é importante falar também é que não é que a história veio pronta do jeito que estava. A gente fez toda uma elaboração dramatúrgica, eu e a Paula. Por exemplo, eu mudei o final de 2 histórias, eu sugeri um final mais poético, que ela topou. Então, essa do cavalo, por exemplo, ela montava no cavalo e desembestava. Aí eu falei: e se esse cavalo continuar e você ficar 3 dias perdido e vai parar no México? Então, é um exemplo de uma singularidade da Paula que ela trouxe, que foi transformada em linguagem, e a gente trabalhou juntas e lapidou a cena, e aí virou essa história, assim como as outras 2. Então esse eu acho um exemplo bom, porque o jeito dela contar a história desconstrói a nossa familiaridade, desfamiliariza o jeito com que a gente está acostumado a ouvir uma história, e esse outro jeito, ele é muito vivo. Ele faz a gente ficar muito ligado, muito prestando atenção. Ele é imprevisível, e isso eu acho muito bonito de trabalhar com essas pessoas que não têm a formação de teatro. Elas trazem surpresas, coisas imprevisíveis, e isso é bacana. Agora são 6h25, eu ia dar mais 2 exemplos. Eu vou dar um exemplo rapidinho.
Tem uma cena que a gente criou um dia que tinha uma turma, a gente fez uma sequência de gestos. E nesse dia só vieram homens, as mulheres faltaram. E aí eles criaram cada um gesto e foi super forte, assim, uma sequência psicofísica que o Stanislavski chama, que tem a ver com uma partitura física, mas tem a ver também com um preenchimento emocional daquela partitura. Era um gesto para eles fazerem a partir de um momento importante da vida deles e que não precisava ficar claro para o público. E eles fizeram gestos muito fortes, muito bonitos, ficou muito linda essa sequência. Aí cada um fazia um gesto uma vez. E eu achei aquilo muito bonito e queria colocar na peça, mas só colocar assim talvez ficasse muito vago. A gente estava fazendo tinha a história da viagem de barco. Daí o que a gente fez? A gente criou uma moldura ficcional para aquilo. Então a gente colocou um título que se chamava Os Marinheiros se Lembram da Terra, porque só tinha homens. Então tocava uma música, que é uma música de uma banda da Ucrânia, que eu ouvi de uns senhores também cantando. E eles faziam um por vez aquele gesto. A Marina Reis, que é a figurinista que colaborou no figurino, fez um chapéuzinho de barquinho de papel. Peraí. E aí, desculpa, eu tava vendo a pergunta. E aí, a gente fez essa cena e ficou super bonito. Então, teve esse gesto deles que foi criado, que era abstrato e que era a partir de um momento importante da vida deles, mas que não era para ser exposto para o público. Eu falei, deixei bem claro, eu falei, vocês não precisam deixar claro e a gente não precisa saber o que é, porque isso também é importante. Tem alguma coisa que passa para o público que é uma intensidade, que você não precisa saber o que ela é, mas é importante que ela exista, porque aí ela vai, de alguma forma, comunicar e afetar quem está vendo. Então a gente fez essa moldura, Marinheiros se Lembram da Terra, tocava música e um por vez fazia essa sequência e foi um modo de... enfim, tô contando como a gente cria cenas. E o terceiro exemplo que eu vou dar... Deixa eu só beber um gole de água. Eu ia falar de um jeito mais devagar e calmo, mas eu acabo me empolgando e acelero. Eu sou assim. O terceiro exemplo que eu ia dar é uma cena que se chama Embarque, que é uma cena bem simples. É uma ideia de embarque. Eu pedi para os atores e atrizes atravessarem o palco, só atravessarem, andando de um jeito diferente do seu. E em algum momento, então, atravessa o palco, em algum momento para, olha para a plateia e volta e continua. Só que a gente trabalhou isso com as 3 turmas. Então, as 75 pessoas fizeram essa cena. E aí, as pessoas iam fazendo de jeitos diferentes. Então, tinha gente que fazia um personagem, uma coisa super stanislavskiana, quase chorando. Tinha uns que até choravam. Então, você via a pessoa estava indo embarcar para uma grande viagem. Tinha outros que só faziam um corpo diferente e iam se mexendo. Tinha outros que não faziam nada e paravam e davam tchau para a plateia no meio da travessia. Tinha outros que não andavam em linha reta, faziam um zigue-zague. E a gente deixou tudo isso acontecer porque é bonito essa heterogeneidade também dos estilos de interpretação. Então convive ao mesmo tempo uma coisa mais psicológica, com outra mais brincalhona, com outra meio expressionismo alemão, com outro neutro, com outro acelerado. E isso vezes 75 cria uma massa humana e também a moldura ficcional. A cena chama Embarque, toca uma música, todo mundo atravessando o palco em velocidades e ritmos e corpos diferentes, e você já visualiza que aquela é a cena do embarque. Então eu acho que tem esses 3 exemplos. Tem um outro exemplo também que é importante ficar atento para o que acontece fora do horário de ensaio. Então, teve um dia que a gente nem tinha começado a ensaiar ainda e chegou um ator para mim e falou com as palavras que ele tinha, que também são poucas. Ele estava me explicando que ele já tirou vários órgãos do corpo. Então, ele falava assim, rim, baço, despachei. Pulmão, tá lá.
E eu achei tão forte, ele tem um vozeirão, eu achei tão forte o jeito dele contar essa cena. Eu falei, você topa da gente contar essa cena? Ele contou essa história, mas eu já fui vendo a possibilidade cênica. Ele topou, eu falei, você topa? Eu sempre converso com os atores, falo, eu acho que isso tem uma potencialidade cênica, mas a gente vai transformar, como qualquer ator, com afasia ou sem afasia, qualquer ator, qualquer artista, na verdade, faz isso. Você põe conteúdos pessoais na sua arte, você mistura ou camufla ou não camufla, cada um daí vai ter a sua medida. Aí ele topou. E tinha uma cena que a gente estava criando da alfândega, que tinha um alfandegário, tinha uma pessoa que era barrada, que tinha vários objetos, que é uma outra cena que não vai dar tempo de contar, que é muito legal. Eu sou apaixonada por todas as cenas. Mas aí a gente colocou depois uma segunda pessoa na alfândega, e aí o alfandegário ia inspecionar, mas o próprio passageiro falava, rim, pulmão. E aí o alfandegário falava, e o coração? E aí ele falava, o coração fica. E era super forte essa cena. Então é um exemplo também de uma criação conjunta, junto com o material que o ator trouxe, que daí eu e o Nicolas também costuramos e criamos essa cena a partir do que eles trazem. Acho que é isso. Agora vamos... Eu não consegui ler tudo que vocês escreveram, que eu só vi aqui... Então eu vou ver pelo zap que a Michelle ficou de me passar as perguntas. Eu vou ver que o Slot também me passou e eu vou, então, responder algumas perguntas. Espera aí. Deixa eu ver o da Mi, que o do Slot é gigante. Espera aí, Slot. Bom, se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo, tá? Vou responder uma que a Michelle fez, que acho que é de alguém. Como é o processo das pessoas ao longo dos anos? A relação delas com a proposta criativa vai se modificando? Elas vão se abrindo ou se apropriando mais? Eu acho que sim, que elas vão se abrindo e se apropriando mais. Algumas... Não sei, não dá pra gente definir as pessoas, né? São 70 pessoas, então cada processo é um processo. Mas eu acho que as que ficam vão se abrindo e se apropriando mais. Acho que essa é uma tendência da gente que quer, pelo menos que lida com esses temas sensíveis, com a arte, com essa tentativa de sempre descobrir novos sentidos, descobrir uma nova poética. Então elas vão se abrindo e se apropriando mais. Inclusive, o fato da gente fazer o mesmo espetáculo 2 anos seguidos, geralmente eu percebo, e a gente tem uma resposta do público também, que é aprofundado, o espetáculo fica mais legal, ele ganha mais nuances que ele não tinha da primeira vez. Muitos atores também do elenco comentam que gostam desse aprofundamento, dessa apropriação maior desse convívio com o tempo. Então, se vocês tiverem mais perguntas, falem. Daí tem outra aqui, como eu faço para me comunicar com eles? Como com qualquer pessoa, a gente se comunica. Eu acho que tem vários tipos de comunicação, na verdade. Tem atores que podem não falar quase nenhuma palavra e a gente se comunica super bem. E tem pessoas que falam todas as palavras do mundo e eu não consigo me comunicar. Então, eu acho que a comunicação... Ela, claro, depende de um vocabulário, mas também depende de outras variáveis. E então, assim como com qualquer pessoa do mundo, a gente sempre tenta achar um jeito possível, o melhor jeito de se comunicar com a pessoa. Às vezes essa comunicação é com palavras, às vezes é com gestos, às vezes é com o corpo. Então, acho que é isso, eu me comunico... Eu tento achar um jeito de me comunicar com cada pessoa. O que mais? O Slot fez uma colocação. Parabéns pelo trabalho. Não é uma pergunta, é uma consideração. Tem planos para o espetáculo desse ano? Haverá? A gente ainda não sabe, né? Porque a gente não sabe.
mas nós estamos em contato com o elenco e a gente está pedindo, eu e o Nicolas, atividades semanais. E eles respondem e mandam, a gente dá o estímulo e o elenco responde com vídeos, com áudios, com imagens. E a gente está juntando um material belíssimo. Eu até a gente conversou entre a equipe que existe a ideia de juntar esse material e de costurar num vídeo poético. Eu tenho gostado muito dessa ideia. Ela está independente do espetáculo porque a gente não sabe, mas o que eu sei é o que eu tenho. O que eu tenho são esses vídeos, tem mais de 200 vídeos incríveis. Tem dança das mãos, lista do que tem saudade, aproximação e recuo da câmera, filmagem de bicho, filmagem da janela, o que eu vejo na minha janela. Então, tem planos, mas é um plano ainda, não estou falando que vai ser, mas tem essa ideia de fazer um vídeo, uma criação poética que dê conta desses momentos difíceis desse ano e que ao mesmo tempo dá conta a gente estar junto do jeito que é possível estar junto. Então isso é super importante, esse jeito que a gente descobre de ficar junto. É um material bem legal. O que mais? Eu vou ler aqui, o Slot mandou um comentário. Parabéns pelo trabalho, não é uma pergunta, que é uma consideração. Me parece que há muito respeito para com o elenco de corpos heterogêneos privilegiar o teatro, em maiúsculo, nesses experimentos. O efeito terapêutico seria então consequência do coletivo e os membros do elenco alimentam as artes cênicas. Eles reinventam o teatro, portanto, trazendo novos formatos e novos dicionários com camadas discordantes, afastando, por exemplo, as estéticas tradicionais da beleza, como você diz. Desse modo, a pesquisa de vocês pode iluminar o fazer teatral com coletivos não heterogêneos, se é que eles existem, como se também apontasse para o viés dos atores ordinários, que também não existem, como se a conclusão pudesse ser a de que toda a trupe de teatro é composta por corpos extraordinários, não ordinários. Enfim, queria dizer que me parece tremendamente respeitoso e revolucionário manter um compromisso cabal com as artes cênicas. Que legal, Slot. É muito bom essa sua fala. É isso mesmo. Acho que nenhum grupo é heterogêneo. Todos os grupos são heterogêneos, mas em alguns tem uma tentativa de achatamento, de criar um denominador comum. Tem esse medo de bancar essas diferenças e ao mesmo tempo bancar essas diferenças, mas construir uma obra coletiva com elas. Então essa é o desafio. Peraí. Me perguntou, tem plano para o espetáculo desse ano? Então, eu falei, né? Acho que eu já respondi, que eu falei dos vídeos, o espetáculo a gente não sabe, mas tem esses vídeos que tem sido uma coleção bem bonita e que pode virar um vídeo, um filme, não sei. Estou pensando. E o Grotowski, eu não sei se... Não é importante, eu só peguei esse conceito que eu vi uma palestra há muitos anos, JM. Eu vi uma palestra há muitos anos do Richard Foreman, que falava do elan, dessa energia vital do ator, que é alguma coisa que não se explica e que transcende culturas e treinamentos. O mesmo ator pode fazer uma coisa que outro, mas um dos dois vai ter esse elan, que é a gente pode usar a palavra magnetismo, carisma. Então, eu só falei do Grotowski nesse aspecto, desse elan, que, dando o exemplo da Paula e de muitos outros atores, que tem algo que escapa e que atrai nossa atenção. Mas eu não sou especialista em Grotowski. Já fiz um pouco de treinamento bioenergético com a Maria Thaís, mas não me atreveria a falar. É só essa questão do elan mesmo. O que mais? Acho que é isso, então. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigada, gente. Foi a minha primeira live. Por que o teatro é importante para os atores e as atrizes? Acho que é isso que eu falei, né? Acho que é um lugar que... Primeiro, acho que eles podem também responder, mas... Por que eu acho o teatro importante para todos nós, pensando junto com o elenco?
para poder reinventar sentidos, fazer sentidos possíveis assim na vida. Acho que a arte em geral, né? Inventar mundos que não existem, porque esse às vezes não dá conta. Acho que tem a ver um pouco com isso. O que mais? Acho que é isso, gente. A Michele que... Tô com saudade de vocês também, alunos, atores, elenco. O teatro é o lugar do ser, não ser ele mesmo, ou de ser vários jeitos. Acho que ser vários jeitos e não ser ele mesmo também. Tem um conceito do teatro contemporâneo da performance que chama persona, que é muito legal, que acho que é um pouco o que a gente trabalha. Que não é mais o ator ou a atriz, mas também não é ainda o personagem, é um híbrido. Guarda traços de um e de outro. E esse conceito é uma aproximação de um outro de si, que vem do teatro contemporâneo e da performance, e com os coletivos heterogêneos acho que ele cabe bem, acho que ele cabe melhor com todo mundo, na verdade. Então, acho que é isso, gente. Obrigada, eu não consegui ler o comentário de todo mundo, porque é muita coisa ao mesmo tempo, é difícil, tem que olhar para cá, olhar para minha cola, olhar para o WhatsApp para ver se tem algum recado, então eu achei que foi bem legal falar com vocês, foi muito bom vocês ficarem mandando essas corações e falas, que daí eu não me senti falando sozinha, e eu agradeço. Se vocês... lembrei... Putz, eu ia mostrar umas fotos, gente. Deixa eu mostrar rapidinho. Vou mostrar as fotos. Ó, Silêncios, Moléculas e Dinossauros. E aí, tem no site também da Ser em Cena. Eu vou dar uma informação importante no final. Então, esse é o Silêncio, Moléculas e Dinossauros. Aí aqui é a cena da alfândega que eu comentei. Aqui é a cena dos marinheiros que eu falei. Ó, marinheiros se lembram da terra. Então cada um fazia um gesto. Aí do outro lado do oceano, essas fotos. Essa é a travessia que eu comentei, o embarque, né? Os diferentes jeitos de atravessar o palco. Então, aqui tá o endereço da Ser em Cena. Para vocês, se quiserem saber mais, podem entrar em contato nesse endereço. Pediram também, isso, vocês podem entrar em contato. Quem quiser fazer doações também, a gente está precisando de doações. E quem quiser participar de algum modo, conhecer mais nosso trabalho. É isso, acho que eu gostei. Consegui falar o que eu tinha planejado. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Peraí, rapidinho. Deixa eu só... Acho que é isso. Que a gente está revendo, inventando jeitos de fazer teatro, mas também tentando fazer circular outros valores do que é considerado belo, apto, desejável, deficiência, limitante. É bastante coisa ao mesmo tempo. Então, eu vou salvar a live. A live vai ficar... boa, Mi. A live vai ficar salva no Instagram da Ser em Cena. Semana que vem, dia 26, tem outra live. Qual que é, Mi? Então, semana que vem tem outra live da Ser em Cena. Não sei se é psicologia. Eu acho que sim. E obrigada, gente. Acho que eu vou encerrar então, tá bom? Compartilha a LGTV. Aí eu já vou ter que aprender a fazer isso.
Psicologia, isso. Então, ó, semana que vem tem a live de psicologia às 6 horas. E aqui tá o endereço da live. Eu chamo Elisa Band, quem entrou no meio. Quem quiser também entrar em contato comigo é só ver na página do Insta, Elisa. E obrigada, gente. Foi legal. Eu vou encerrar então, tá? Ixi, sumiu todos os comentários. Então acho que já é para eu encerrar. Um beijo. Tchau.